Capítulo 12. Emancipação política do Brasil, da vinda da corte portuguesa à regência de Dom Pedro I. Introdução. No início do século XIX, o Brasil estava sob o domínio colonial português. No entanto, uma série de eventos ocorridos nessa época acabariam por impulsionar o processo de emancipação política do país. Neste capítulo, discutiremos os principais acontecimentos desse período, incluindo a vinda da corte portuguesa para o Brasil, o governo joanino no Brasil entre 1808 e 1821, e a regência de Dom Pedro I. Vinda da corte portuguesa para o Brasil. No contexto das invasões napoleônicas em Portugal, a família real portuguesa, liderada pelo príncipe regente Dom João, decidiu transferir a corte para o Brasil em 1808. A chegada da família real e da corte no Rio de Janeiro representou um marco importante na história do país. Essa transferência não só transformou a cidade em uma capital cosmopolita, mas também trouxe uma série de mudanças políticas, sociais e culturais. Governo joanino no Brasil, de 1808 a 1821. Durante o período em que a corte portuguesa permaneceu no Brasil, conhecido como governo joanino, foram implementadas diversas medidas que modificaram a estrutura administrativa e econômica do país. O comércio com outras nações foi aberto, permitindo a vinda de estrangeiros e estimulando a indústria local. Foram criados órgãos governamentais, como o Banco do Brasil e a imprensa régia, além de instituições culturais e acadêmicas. Volta da família real a Portugal. Em 1821, com a derrota de Napoleão e a restauração da soberania portuguesa, a corte retornou a Portugal, deixando no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Esse momento foi crucial para o processo de emancipação política brasileira, pois criou um impasse entre as demandas de Portugal e a vontade do príncipe regente em permanecer no Brasil. Regência de Dom Pedro I. Diante da pressão das cortes portuguesas, que exigiam a volta imediata de Dom Pedro I para Portugal, o príncipe regente decidiu proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A partir desse momento, ele se tornou o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Após a independência, Dom Pedro I enfrentou diversos desafios, como a consolidação da nova nação, a formação de um governo estável e as tensões políticas internas. O período de sua regência foi marcado por conflitos, como a Guerra da Cisplatina e a Confederação do Equador.